A Honda CB400 é considerada a primeira motocicleta de grande porte produzida no Brasil. O modelo tinha um potente motor para sua época, torque elevado e dispensava trocas constantes de marcha. Mas o seu grande trunfo era o design, com destaque aos cromados, que se tornou ícone na década de 1980. Vamos relembrar juntos a história da primeira moto grande de muitos brasileiros. Salve, amigos autoclássicos! No vídeo de hoje, desembarcamos nos anos 80, falando daquela que, além de morar no meu coração, foi a primeira moto de viagem de muitos brasileiros. Meu pai teve uma 482 e uma TR 450-86, essa que eu viajei na garupa e instalou de vez o vírus das duas rodas em mim. Assista esse vídeo até o final, ajuda muito o canal a crescer. Conto com a sua ajuda para seguir a minha meta de contar a história de todos os carros que passaram pelo Brasil. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, assista aos outros vídeos e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora, sem mais delongas, pegue um café, acomode-se na cadeira e acelere com a gente. Chegaram as novas CB450 Sport Custom da Honda. Para entendermos a história da CB400, precisamos voltar à cena do motociclismo nos anos 70, uma época bem diferente, onde as motos eram muito mais voltadas para o lazer. Tempo em que a proibição das importações de motos e automóveis para o Brasil alavancou os preços dos modelos de grande porte. Não surpresa, anos mais tarde, o país tinha a Honda CB750 4 mais cara do mundo. O que sobrou para os motociclistas então? Uma moto usada ou opções como a pequena CG 125, que começou a ser fabricada pela Honda em Manaus. Foi somente no final de 1979 que a primeira motocicleta nacional de grande porte seria anunciada, a Honda CB400. A notícia não poderia ser melhor para os motociclistas de alto poder aquisitivo. 4 anos depois do fechamento das importações, o mercado nacional ganhava uma nova moto de média cilindrada, moderna e eficiente. Se não substituir a altura A7 Galo, a CB 750K e F, aqui vendidas de 1969 a 1976, ao menos representava uma ascensão significativa sobre as pequenas 125 e 180, únicas opções nacionais até então. Embora com baixo índice de nacionalização, apenas 15%, a CB400 chegou no início de 1980. Na época do lançamento, em junho, a produção daquele ano já estava toda vendida. Derivada do modelo de 2 cilindros vendida na Europa e nos Estados Unidos, era uma estradeira moderna, com certa esportividade e desempenho incomparável no mercado da época. Ela era equipada com um inédito motor bicilíndrico de 395 cm3, comando no cabeçote, 3 válvulas por cilindro e potência máxima de 40 cavalos a 9.500 RPM, e torque máximo de 3,2 kgfm aos 8.000 giros. Acoplado ao câmbio de 6 velocidades, a moto atingia incríveis 170 km por hora de velocidade real, passando dos 180 km por hora no painel. O design era moderno ao extremo para a época. A nova Honda tinha as inovadoras rodas Constar, miolo de aço estampado e aro de alumínio. O assento era amplo e luxuoso e o tanque tinha linhas fluidas e imponentes. Não faltavam também cromados, estavam no paralama, motor, espelhos e escape. Em 1982, a CB ganhou a versão mais luxuosa, a CB402, com 2 discos de freio na roda dianteira, guidão mais alto e novas cores. No ano seguinte, a Honda optou por um upgrade de potência. Nascia então a CB450 em 1983,
Com isso, em 1984, a velha CB deixou de ter as rodas Constar e perdeu os cromados. A potência subiu um pouco, 3 cavalos, ou seja, para 43,3 cavalos, mas o torque passava de 3,2 para 4,3 kgfm e era atingido em regime mais baixo, 6.500 RPM, deixando assim a dirigibilidade ainda melhor. Embora a CB400 permanecesse líder em potência cilindrada no mercado nacional, à parte a enorme Amazonas, com motor 1600 Volkswagen, que nunca teve grande produção, o aumento de desempenho era sem dúvida uma das grandes novidades. Para marcar a novidade, a moto era reestilizada e ganhava 2 opções de acabamento, Custom e Sport. Ambas traziam novos itens de segurança, pisca-alerta e 2 lâmpadas na lanterna traseira. Havia marcador de combustível, que não era dos mais precisos, no novo painel, radiador de óleo para melhor controle da temperatura do lubrificante e uma barra estabilizadora ligando os 2 lados do garfo, que visava a melhor estabilidade da suspensão dianteira. Mantendo o tanque e as laterais de mesmo desenho, trazia farol, painel e lanterna traseira do formato retangular, paralamas, banco e rabeta bem mais modernos, obtendo um resultado bastante bom. Exclusivo da Sport era o freio traseiro a disco, de grande diâmetro, que seria sempre um fator de risco para os CBzeiros por sua atuação excessiva. A CB400 também era remodelada, ao estilo da 450, sendo mantida por algum tempo, apelidada de tucunaré em alusão a um peixe da Amazônia. Mas em outubro de 1984, cedia lugar à 450 básica, na verdade a mesma moto, com 52 centímetros cúbicos a mais. Nessa época era anunciada uma potencial concorrente da CB, a Yamaha RD 350 LC, que só chegaria 2 anos mais tarde, e circulava a informação de que a própria Honda fabricaria aqui a moderna CBX 750F, o que tiraria a 450 do trono definitivo. Ambos os lançamentos se concretizaram em 1986, quando a CB era simplificada para se encaixar em um segmento distinto da CBX, evitando uma concorrência interna, que de qualquer modo era improvável, já que a 750 chegava muito cara e com oferta limitadíssima. Já em março, despedia-se a 450 Sport, tendo sido oferecida em maio e junho a série limitada Nelson Piquet, com as cores preta, branca e amarela da Williams do tricampeão de Fórmula 1. Em setembro, a Honda unificava as versões restantes na CB 450 TR. Na prática, a versão básica da 450 com o acréscimo do guidão alto da Custom e da alça do passageiro da Sport. Os freios, por exemplo, eram a disco simples na frente e a tambor na traseira, um retrocesso. A mudança tinha outro propósito: driblar o controle de preços do plano cruzado, aquele da inflação zero por decreto. Assim como diversos automóveis, a CB trocava de versões na linha 1987 para que a marca fosse autorizada pelo governo a fixar um novo preço, mesmo que o produto correspondesse a um modelo básico da linha anterior. Com isso, a fábrica aproximava o valor de tabela daquele já praticado nas lojas, que vendiam com ágil. A imprensa e os consumidores protestaram, mas era a lei do mercado manifestando-se apesar dos desejos governamentais. Em novembro de 1987, as reivindicações pelos 3 discos de freio que equipavam a Sport eram atendidas, com a substituição da TR pela DX. As linhas eram as mesmas desde o lançamento da 450 e já apresentavam cansaço. O envelhecimento ficava evidente também ao pilotar a CB ao lado das novas RD e CBX, que traziam quadro e suspensões bem mais modernos. A Honda precisava tomar uma medida. Aproveitando o que a CB tinha de bom, o motor, a Honda lançava em 1989 a CBR 450 SR, com estilo, quadro e suspensões muito modernos. Tornou-se referência em comportamento dinâmico. Parecia o fim para a moto que inaugurou a cilindrada média entre as nacionais, mas não foi.
A CB450DX permanecia em produção, trazendo no logotipo do tanque sua proposta Luxury Sport, ou esporte de luxo, e mantendo um público fiel que, longe de pretender raspar as pedaleiras nas curvas, apreciava seu desempenho e conforto na cidade e na estrada. Apenas cores e grafismos mudavam a cada ano, até que a Honda interrompeu sua produção em 1994. A própria CBR durou apenas um ano a mais. No lugar de ambas vinha, anos depois, a CB500, desta vez uma moto totalmente nova e não apenas um incremento de cilindrada. O motor tinha refrigeração líquida e desenvolvia 54 cavalos. O quadro era novo, embora ainda com suspensão traseira de 2 molas, e o visual muito atraente, dentro da tendência atual de motos desprovidas de carenagem com motor à mostra. Guidão alto da Custom, 3 discos de freio, solidez e durabilidade. A CB450DX foi exemplo de longevidade em um mercado já invadido pelas importadas. O corpo era outro, mas dentro dele estava vivo o espírito de uma pioneira no mercado nacional, que nunca será esquecida pelos seus admiradores. Curtiram o conteúdo sobre essa moto clássica do nosso mercado? Conta aqui nos comentários se gostariam de ver outras motos retratadas aqui no canal e quais motos gostariam de ver por aqui. Eu leio todos os comentários. Vamos trocar essa ideia. Eu me chamo José Júnior e não vou parar até contar a história de todos os carros e algumas motos que passaram pelo Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!